Olá, já parou para pensar na jornada invisível que a eletricidade faz? É um caminho incrível, que começa numa usina colossal e termina no coração de um microchip. A gente está falando de uma energia que é transformada, medida e controlada numa escala que vai, literalmente, do gigantesco ao atômico. Vamos desvendar juntos como tudo isso acontece. Para começar, a eletricidade tem duas personalidades bem diferentes. De um lado, a gente tem a corrente alternada, a CA. Pensa nela como a maré do mar, um fluxo de energia que vai e volta, mudando de direção o tempo todo. É essa oscilação que a torna perfeita para viajar longas distâncias até chegar nas nossas casas. Do outro lado, tem a corrente contínua, a CC. Essa é mais como um rio, sabe? Flui sempre numa única direção. É essa energia estável que alimenta nossos celulares, notebooks, é o verdadeiro pulso da eletrônica digital. Tá, mas e aí? Como é que essa corrente alternada que chega na nossa tomada é realmente criada? A resposta é surpreendentemente mecânica. Não tem a ver com química, não, é puro e simples movimento. Tudo começa, então, na geração, na conversão de movimento em eletricidade. E o princípio por trás disso tudo é uma das leis mais fundamentais da física, a verdadeira espinha dorsal de toda a nossa rede elétrica. O segredo tem nome, indução eletromagnética. Funciona mais ou menos assim. Pega um ímã e gira ele perto de uma bobina de fio. Como mágica, uma corrente elétrica aparece nesse fio. Simples assim. É a conversão direta de movimento em eletricidade. Num gerador de verdade, a parte que gira com os ímãs se chama rotor, e a parte que fica parada com as bobinas é o estator. É essa dança, esse balé entre o rotor e o estator que gera a energia que a gente usa todo dia. E olha que interessante, existe uma matemática exata entre a velocidade que o gerador gira e a frequência da eletricidade que ele produz. Para chegar nos 60 Hz da nossa tomada, um gerador com só dois polos magnéticos precisa girar impressionantes 360 rotações por minuto. É muito rápido. Mas, e aqui está o pulo do gato. Se a gente adicionar mais polos, o gerador pode girar mais devagar e mesmo assim produzir os mesmos 60 Hz. Isso é fundamental para adaptar os geradores a diferentes fontes de energia, como uma turbina eólica, por exemplo, que gira bem mais lentamente. Agora, a geração de energia em larga escala é ainda mais inteligente. Em vez de criar uma única onda de energia, os geradores criam 3 ondas ao mesmo tempo, todas perfeitamente sincronizadas. Isso é o famoso sistema trifásico. Ele foi um verdadeiro divisor de águas. Ele não só entrega 3 vezes mais potência, mas também cria um torque suave e constante, que é essencial para aqueles motores gigantes da indústria. E, de quebra, ainda é mais econômico, porque exige menos cobre nas linhas de transmissão. Ok, a energia foi gerada, mas como é que a gente mede o poder real dessa onda invisível? A solução para isso é matematicamente bem elegante. A tensão na tomada tem essa forma aqui, ó, uma onda senoidal perfeitinha. Ela sobe até um pico positivo, desce, passa pelo zero, atinge um pico negativo e recomeça o ciclo. E ela faz isso 60 vezes por segundo. É um fluxo contínuo e totalmente simétrico. E é aí que surge um paradoxo. Pensa comigo. Se a onda é perfeitamente simétrica, com a mesma força para cima e para baixo, a média dela não deveria ser zero? Como é que algo com média zero consegue acender uma lâmpada ou ligar uma TV? Para resolver essa questão, os engenheiros criaram um conceito de RMS, ou valor eficaz. Imagina que o objetivo é esquentar água. O valor RMS da corrente alternada é basicamente o valor de corrente contínua que seria preciso para gerar a mesma quantidade de calor. Ou seja, é uma medida do poder de trabalho real da corrente alternada, que ignora as idas e vindas e foca só no resultado final. E quando a gente olha os números, a diferença é bem grande. Quando a gente lê 127 volts numa tomada, esse é o valor RMS, o tal valor eficaz. Mas na realidade, a tensão está oscilando e batendo picos de quase 180 volts, tanto para cima quanto para baixo, 60 vezes a cada segundo. O número que a gente usa no dia a dia é uma média prática, não o pico de tensão real que está acontecendo ali. Bom, já geramos energia, já aprendemos a analisar, agora vem a parte para mim mais fascinante, o controle. É hora de mergulhar no mundo dos componentes eletrônicos e descobrir como é que a gente consegue domar o fluxo de elétrons. O primeiro componente fundamental é o capacitor. Ele é tipo uma bateria temporária, um tanquezinho de energia minúsculo. Mas a verdadeira genialidade dele está no comportamento duplo. Para a corrente contínua, ele é uma barreira, um muro.
Mas para a corrente alternada, ele é uma porta aberta. Essa habilidade de filtrar e separar os dois tipos de corrente é simplesmente a base de incontáveis circuitos eletrônicos. Uma aplicação genial disso está em alguns teclados de altíssima qualidade. Embaixo de cada tecla existem duas pequenas placas de metal. Quando a tecla é pressionada, as placas se aproximam e isso aumenta a capacidade delas de guardar energia, a tal da capacitância. Um circuito supersensível detecta essa pequena mudança e registra o toque da tecla. E o mais legal, tudo isso sem nenhum contato mecânico, o que faz esses teclados durarem uma eternidade. Mas o controle supremo sobre a eletricidade, a verdadeira revolução, não veio de componentes passivos como o capacitor. Ela veio de materiais que não são nem bons condutores, como o cobre, nem bons isolantes, como a borracha. Eles vivem num estado intermediário, sabe? E é nessa ambiguidade que mora a chave para toda a eletrônica moderna. Estamos falando do silício. Na sua forma pura, ele é um semicondutor. Mas aí entra uma espécie de alquimia moderna, a dopagem. Se a gente contamina o silício de propósito com átomos que têm elétrons sobrando, a gente cria um material com excesso de cargas negativas, o chamado tipo N. Agora, se a gente usa átomos com elétrons faltando, a gente cria buracos ou lacunas que se comportam como cargas positivas, gerando um material tipo P. E quando a gente junta um pedacinho de silício tipo P com um pedacinho tipo N, a mágica acontece. Bem na fronteira entre os dois, surge uma barreira natural, a famosa junção PN. Essa junção funciona como uma válvula de via única para a eletricidade. Ela deixa a corrente passar com facilidade numa direção, mas bloqueia totalmente na outra. E com isso, acabamos de criar um diodo, o componente mais fundamental da eletrônica, um verdadeiro portão atômico para os elétrons. E assim, a gente fecha o círculo, da geração massiva numa usina, passando pela análise matemática da onda, até chegar no controle preciso em nível atômico, tudo faz parte de um único e grande ciclo de energia. Existe uma citação que resume isso perfeitamente. Do giro de uma turbina de toneladas ao salto de um elétron num chip microscópico, os princípios físicos permanecem constantes. A física que move uma hidrelétrica inteira é exatamente a mesma que opera dentro do nosso smartphone. Pois é, este é o ciclo que alimenta o nosso mundo. Primeiro, a gente gera energia a partir do movimento. Depois, a gente analisa essa energia com a matemática para entender seu poder real. E, finalmente, a gente controla essa energia em um nível microscópico com componentes como capacitores e diodos. É esse ciclo se repetindo sem parar que move tudo ao nosso redor. Nós conseguimos dominar o ciclo da energia em um nível fundamental. E com isso, construímos o mundo que conhecemos hoje. A grande questão que fica agora é: qual será a próxima fronteira a ser conquistada?